Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, começando mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Governo adia lançamento do Plano Safra e preocupa produtores rurais. Pela primeira vez, Brasil assume liderança global na exportação de algodão. Pantanal em chamas, Mato Grosso do Sul registra recorde de incêndios e declara estado de emergência. E vamos mostrar como funciona o processo de exportação de grãos, que saem do Porto de Santos para outros países. A partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. E a gente já abre esta edição mostrando os focos de incêndio que explodiram no Pantanal nesta última semana. O estado decretou situação de emergência e os produtores foram proibidos de fazer queima controlada até o final deste ano. Veja os detalhes na reportagem. A cidade de Corumbá é onde se concentra a maior parte dos incêndios, com 1.291 focos. A população tem sofrido com a fumaça que se espalha pela cidade. No último final de semana, uma das festas mais tradicionais da região, o Arraial do Banho de São João, foi afetada pelos incêndios. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, admitiu ser uma das piores situações já vistas no Pantanal e atribuiu a gravidade à escassez hídrica severa na bacia do Rio Paraguai e aos fenômenos climáticos El Niño e Laninha, além da ação humana. Desde o início de maio que nós já estamos em uma situação de pronta ação. Infelizmente, o fenômeno é incomparavelmente maior do que a capacidade humana de conter esses processos. É uma estiagem prolongada, a bacia está em escassez hídrica severa, o Pantanal não tem atingido seguidamente a cota de cheia, assim como os rios da Amazônia. Então, nós temos que nos preparar para o problema da mudança climática, não é só o governo. Quem tem que se preparar é o conjunto da sociedade. Isso, infelizmente, é o novo normal. E nesse novo normal, é preciso que as pessoas tomem consciência de que não estamos agindo apenas repetindo o passado. As pessoas renovando pastagem usando fogo, ou fazendo queima controlada, para fazer abertura de plantio ou qualquer que seja a atividade. Nesse momento é fundamental parar de usar fogo para qualquer coisa. E nesse período não tem incêndio por raio. O que está acontecendo é incêndio por ação humana. Portanto, está na mão das pessoas, na mão de cada um, evitar que isso possa continuar se alastrando. Entre 1º de janeiro e 23 de junho de 2024, a área queimada no Pantanal alcançou 627 mil hectares, um aumento de mais de 140% em relação a 2020. O governo federal decidiu proibir a prática de queimas controladas para manejo, seja para pasto ou para qualquer cultivo, até o final do ano. O deputado Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul, criticou a decisão. O produtor rural no Pantanal, ele contribui muito para o meio ambiente. O boi hoje, a pecuária, contribui muito contra as queimadas, porque o acúmulo do material no Pantanal, quando o boi não come o capim, aquele capim nasce, cai no chão, nasce de novo, cai no chão, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aquilo vira um material, um depósito de material que é pura combustão. Então, quando você tem a pecuária, o boi comendo aquele capim, ele fica muito menos resíduo e ela quer proibir as atividades no Pantanal. O Pantanal sempre teve suas queimadas. O pantaneiro, lá antigamente, sempre queimou o Pantanal como controle. O governo federal anunciou a liberação de R$100 milhões para o combate aos incêndios no Pantanal. Os recursos serão destinados ao IBAMA e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio.
O governo acionou ainda uma sala de situação para definir medidas urgentes no sentido de controlar o fogo na região. Além da liberação de recursos, foi decidido o envio de brigadistas e agentes da Força Nacional, além da visita de uma comitiva ministerial. O combate aos incêndios no Pantanal vai contar com o reforço de 50 brigadistas do IBAMA e 60 agentes da Força Nacional. Atualmente, a operação na região inclui 175 brigadistas do IBAMA, 40 do ICMBio e 53 combatentes da Marinha, que atuam em conjunto com policiais e bombeiros locais. Hora do nosso giro de notícias. O estado do Mato Grosso alcançou um novo marco na produção de carne bovina nos últimos anos, conforme dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. De janeiro a março deste ano, o estado produziu 457,11 mil toneladas de carne, o maior volume já registrado para o trimestre na série histórica. Este resultado representa um aumento de 12,66 mil toneladas em comparação ao último trimestre de 2023, impulsionado pelo significativo número de abates de bovinos. Durante o primeiro trimestre de 2024, aproximadamente 1,70 milhão de cabeças de gado foram destinadas ao abate em Mato Grosso, estabelecendo um novo recorde na quantidade de animais abatidos na história do estado. As exportações de carne de frango no Rio Grande do Sul registraram queda significativa no acumulado do ano até maio. Segundo dados da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, Asgav-Cipargs, o estado exportou 295,4 mil toneladas de carne de frango, uma redução de 4,4% em comparação ao mesmo período de 2023. O impacto das fortes chuvas que devastaram parte da infraestrutura de produção gaúcha entre o final de abril e o início de maio é um dos principais fatores que contribuíram para esse desempenho negativo. Além da queda no volume exportado, o faturamento com os embarques sofreu um declínio ainda mais acentuado. A receita caiu 16,2%, totalizando 526,6 milhões de dólares no acumulado do ano. Em maio, as exportações de carne de frango somaram 56,4 mil toneladas em produtos in natura e processados, uma queda de 11,4% em relação a maio de 2023. O setor sucroenergético de Mato Grosso do Sul está experimentando um crescimento notável, impulsionado por investimentos que totalizam 4,350 bilhões nos próximos anos. A infraestrutura local está sendo fortalecida com a instalação de novas plantas e a ampliação das existentes, refletindo o dinamismo e a atratividade do setor para investidores. Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com 19 fábricas de bioenergia em operação. Destas, todas produzem etanol hidratado, 11 produzem etanol anidro, 2 operam com etanol de milho e 10 focam na produção de açúcar. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou seu aguardado relatório de junho sobre o mercado mundial de café. De acordo com o documento, a produção mundial de café em 2024-2025 deverá alcançar 176,235 milhões de sacas de 60 quilos, o que representa um aumento de 4,2% em relação aos 169,180 milhões de sacas produzidos na temporada anterior. O USDA projeta que o consumo mundial atingirá 170,634 milhões de sacas em 2024-2025, um crescimento de 1,8% em comparação aos 167,540 milhões de sacas consumidas na temporada passada. A produção brasileira em 2024-2025 está estimada em 69,9 milhões de sacas, um acréscimo de 3,6 milhões de sacas em relação a 2023-2024. O Instituto Científico da Argentina conseguiu sequenciar o genoma da cigarrinha, um inseto vetor de doenças que causou grandes perdas no milho na temporada 2023-2024. Devido aos danos causados por um aumento extraordinário na população dos insetos, a Bolsa de Comércio de Rosário teve que reduzir sua estimativa para a produção de milho de 2023-2024 para 47,5 milhões de toneladas, uma diminuição de 20%. Especialistas explicaram a Reuters que o número incomum de cigarrinhas nos campos da Argentina, observados nos últimos meses, se deve às poucas geadas registradas durante o inverno de 2023. A população do inseto é normalmente limitada por temperaturas em torno de 0 graus Celsius. Blue Farm,
Agregue gestão financeira profissional à sua operação agro. E para ter acesso a mais notícias como essa, se inscreva na newsletter do thefarmnews.com.br e receba de forma gratuita notícias diariamente na sua caixa de e-mail. Produtores rurais de Mato Grosso visitaram as exportadoras no Porto de Santos. Eles puderam ver de perto a chegada do grão de soja, o descarregamento e a forma como ele é armazenado antes de seguir para a exportação. A iniciativa é da AproSoja de Mato Grosso. Tivemos a oportunidade de estar essa semana junto com os nossos delegados, produtores rurais, que estão participando da Academia de Liderança, vendo como que o Porto de Santos ele é operado. Tivemos um olhar como produtor para entender melhor como que a nossa produção ela está sendo enviada para fora do país, levando toda essa produção que hoje estamos com cada vez avançando mais em tecnologia, em rentabilidade. E é uma satisfação estar com esses produtores aqui, entendendo agora, olhando da porteira para fora, como que está a nossa produção. Abre os horizontes, você chega aqui, você saber que teu produto pode vir para cá, como a Caramuru que só exporta farelo de soja industrializado, né, até já mais grãos, a celulose aqui na Eldorado. Então você acaba conhecendo todo o final da tua logística, lá da ponta da fazenda, chegando ao fim aqui, onde eles colocam dentro do navio, e todo o tamanho da estrutura, a dimensão, que só vindo aqui mesmo para ter noção do que é o Porto de Santos. O Porto de Santos, ele é responsável hoje por escoar 61 milhões de toneladas de soja e milho. Ou seja, é o principal posto brasileiro para exportação de grãos. Além dos grãos, também aqui se exporta muito farelo, algodão. Então o Porto de Santos ele é fundamental para isso. Nós temos crescido para o Arco Norte. Hoje, o somatório do que sai pelo Arco Norte é semelhante ao que é exportado aqui por Santos, mas lá são vários portos, aqui é um porto só, né? Então é fundamental que o produtor entenda e conheça a produção dele, por onde está saindo. Hoje estivemos lá no terminal da TES, vendo um pouco sobre como o nosso soja é recebido aqui no Porto de Santos, como ele é armazenado e como ele é exportado, mediante todo o processo que recebe do trem ou da carga, né, dos caminhões, como ele é encaminhado aos armazéns e como ele é direcionado ao navio para seguir o destino dele. E agora estamos aqui no terminal de celulose da Eldorado, aqui no Porto de Santos também, vendo como que funciona toda a questão estrutural e logística de celulose para exportações. Mostrando um pouquinho da operação portuária. Faz parte dos caminhos do soja, né? Desde a plantação, dos transbordos, né? Até chegar no terminal. No terminal a gente recebe essa carga, a gente acondiciona ela de forma adequada e embarca nos navios para o seu destino lá fora. A carga ela chega por modais ferroviários e rodoviários, tem a descarga dos caminhões nas plataformas rodoviárias ou moegas e vagões das moegas ferroviárias. Dessa forma, com questão de qualidade, né, fazendo a checagem dessa carga, a gente acondiciona ela em silos e armazéns e posteriormente acaba embarcando em navios. O objetivo aqui é a troca de experiências, né? A gente teve a grata surpresa do pessoal da AproSoja vir querer fazer uma visita no nosso terminal e a gente não vai perder a oportunidade, nós vamos mostrar a cadeia como um todo, né? Vamos fazer uma apresentação institucional mostrando a nossa fábrica em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e também nós vamos mostrar toda a cadeia produtiva e toda a logística da operação, do início da produção da celulose até a entrega da celulose para o cliente. Aqui é uma das etapas do processo da logística, né? No papel da Eldorado Brasil Celulose Santos, conhecida como EBLOG, é fazer o armazenamento da celulose, preparar a celulose, né, a armazenagem, para quando o navio chegar, a gente faz essa expedição, ou seja, faz o embarque dessa celulose para o seu destino final, que normalmente é a Ásia, Estados Unidos e Europa. E já que estamos falando de soja, o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, analisa a queda da soja em Chicago e como isso pode interferir na rentabilidade dos produtores brasileiros.
Queda do preço da soja na tela da Bolsa de Chicago. O movimento baixista ele é ocasionado especificamente por uma projeção de estoque mundial de soja maior. Devido safra da América do Sul para a safra 24-25, projeção de super safra, o SDA fala que o Brasil vai produzir acima de 172 milhões de toneladas. Olhando isso, safra americana nesse atual momento não tem nenhum problema climático evidente. Então, os preços em Chicago começam a ter uma desvalorização desde o meados de maio. O que temos que ficar muito atento agora é uma volta do Donald Trump. O Donald Trump já fala que pode taxar novamente os chineses em exportação de grão. Isso faria com que o Chicago perdesse ainda mais força. O Chicago, em 2018, 2019, era um Chicago próximo a $8,40, $8,30. Se a gente tem um movimento, o Chicago tem grande potencial de vir a próximo a 10,30, 10,20. Então temos que ter bastante atenção com a ponta formadora de preço Chicago. O dólar nesse atual momento, devido ao gasto público e incerteza fiscal no Brasil, está muito próximo aí de buscar novamente uma máxima. O prêmio nesse atual momento ainda é um prêmio muito neutro, 20 cents negativo para a safra 24 e 25. Então a preocupação fica com a ponta Chicago pensando na formação do preço. Se temos um Chicago perdendo força, a gente tem uma rentabilidade líquida do produtor caindo no interior do Brasil. Intervalo comercial e na volta vamos falar sobre o adiamento do Plano Safra. Entidades estão preocupadas com o atraso do governo federal. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Já estamos de volta e olha, o Plano Safra previsto para ser lançado na última quarta-feira teve a data adiada para o próximo dia 3 de julho. As principais entidades do setor lamentaram o que eles chamam de falta de organização do governo. A Frente Parlamentar da Agropecuária lamentou o adiamento do Plano Safra. Em nota, disse que se trata de uma total demonstração de desorganização e ineficiência do governo federal. Ressaltaram ainda que os produtores rurais ficarão descobertos durante a primeira semana de vigência do plano, ou seja, todos os problemas que estiverem na proposta inicial ainda precisarão ser corrigidos, o que leva mais tempo ainda para a chegada do crédito real aos produtores. De acordo com a Broadcast, o presidente Lula quer lançar o Plano Safra deste ano com 630 bilhões de reais em recursos disponíveis ao financiamento de pequenos, médios e grandes produtores, quase 200 bilhões acima do ofertado no ano passado. Mas, segundo interlocutores do Planalto que acompanham as tratativas, o montante esbarra no orçamento. E a equipe econômica alega que não há disponibilidade de recursos para mais do que 600 bilhões de reais. A justificativa dada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, é de que o governo precisa de tempo para produzir a preparação do evento. Apesar da alegação oficial do executivo de necessidade de mais prazo para a logística e organização do evento, nos bastidores, fontes afirmam que a demora se deve ao fechamento da cifra. O lançamento do Plano Safra ia ser, por acaso, na minha cidade, em Rondonópolis. Já tem cerca de quase 2 meses que se falava na cidade que ia ser lá. Como é que o governo usa a desculpa de que não teve tempo para preparar a cerimônia? Então demonstra aí a falta de total organização, como eles conduzem isso. E também a falta de, eu diria, de dar verdadeira importância a esse setor que praticamente hoje responde pelo sucesso ou não da economia brasileira. Metade de tudo da balança comercial já é o agro que responde. Então devia fazer isso com toda
vamos dizer, com toda a celeridade, com muito cuidado, mas nota-se que não. Tem sido feito mal e porcamente, infelizmente, essa é a constatação que fazemos. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a nova data definida para o lançamento do Plano Safra é o dia 3 de julho, próxima quarta-feira, às 15 horas, no Palácio do Planalto. E o presidente da AproSoja de Mato Grosso, Lucas Costa Beber, também cobrou mais agilidade por parte do governo federal e destacou a importância do setor na economia do país. Nós, da AproSoja Mato Grosso, vemos com muita preocupação o atraso do anúncio do Plano Safra. Isso mostra, acima de desorganização do governo federal, a falta de compromisso com o nosso setor e até com a economia do nosso país, já que a agricultura é fator-chave para o crescimento do PIB e é o principal motor da nossa economia brasileira. E a soja, em especial, também é responsável pelo superávit da balança comercial. Vimos aí esse atraso que vai trazer duros prejuízos para os nossos produtores, pois compromete o planejamento para a próxima safra, atrasa a aquisição de insumos, o que pode acarretar também em atraso de plantio, pois atrasará na entrega, e os produtores correm o risco, quanto mais vai se aproximando do plantio, a pagar seus insumos a custos mais caros. Isso força também para que os produtores, não confiando no governo, vão procurar na iniciativa privada financiamentos que podem ser com juros até mais altos que os juros praticados pelos recursos controlados. Acima de tudo, tememos aí que duros prejuízos possam vir para os nossos produtores e estamos diante de um ano que viemos de uma quebra de safra muito importante, principalmente aqui no centro-oeste brasileiro, em especial aqui no estado do Mato Grosso, onde tivemos uma quebra na safra de soja maior que 6 milhões de toneladas, e lá atrás o governo, com muita ênfase, anunciou socorro para os nossos produtores, mas isso pouco diferenciou daquilo que já era previsto no Manual de Crédito Agrícola. E considerando ainda que o custeio é a maior fonte de financiamento dos produtores, esse socorro aí contemplava investimentos, ou seja, além de não ser suficiente, também tivemos a questão dos juros que eram altos. Demorou-se muito para anunciar também uma linha de crédito para capital de giro com juros altos, e isso também é muito preocupante porque os juros partiam de 17%, são juros impraticáveis, ou seja, o produtor que tem o pé no chão, por mais que ele tenha endividamento, não vai adquirir dinheiro a juro de agiotagem para ele, ou seja, o governo federal, o Ministério da Agricultura, infelizmente, através dos seus atos, tem demonstrado grande descaso com os nossos produtores e grande despreocupação com a economia brasileira. E nós, da AproSoja Mato Grosso, temos a obrigação de cobrar compromisso, cobrar agilidade e eficiência do Ministério, porque os nossos produtores não podem ficar abandonados. Olá, vamos ver como fica o tempo nos primeiros dias de julho em todo o país. Começando pela previsão de chuva. Estas devem ficar concentradas nos extremos norte e sul do país e também pela faixa litorânea e leste do Brasil. A semana inicia com uma frente fria atuando ali no litoral da região sudeste do país, o que deve deixar o tempo instável, com muitas nuvens e períodos com chuva. Já na região sul, áreas de instabilidade ao longo da semana também vão provocar algumas pancadas de chuva pontuais, principalmente entre Santa Catarina, Paraná e em áreas ali do norte do Rio Grande do Sul, mas a princípio sem volumes expressivos. No norte do país, as chuvas ficam concentradas principalmente entre o Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará, onde em alguns pontos, principalmente do extremo norte do Amazonas e em Roraima, não se descarta alguns acumulados acima de 50 milímetros. Chuvas intercalando com períodos de melhoria também devem atuar ali na faixa leste da região nordeste. Já no interior do país, o predomínio seguirá sendo da massa de ar quente e seco, com destaque para as tardes com baixa umidade do ar, com alguns valores abaixo de 20%, principalmente em áreas do centro-oeste e do sudeste do nosso país. E em termos de temperatura, a semana inicia com
um frio significativo atuando em áreas ali do centro-sul do Brasil. Na região sul, as temperaturas despencam, pode fazer até 0 grau no amanhecer da segunda-feira, nos pontos mais altos ali da região sul, com formação de geada forte no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e até no sul do Paraná. As temperaturas também caem em áreas do centro-oeste e do sul da região amazônica, configurando então o fenômeno da friagem. Mas esse declínio vai ser muito rápido entre domingo e segunda-feira, e a partir da terça as temperaturas já começam a subir gradativamente. E elas ficam amenas ao longo da semana também na faixa leste do país. Já no centro-norte do país, o calorão predomina, com máximas de até 35 a 36 graus em alguns pontos, principalmente ali do interior da região norte. E na semana que vem, voltamos com mais previsão do tempo para todo o país. Muito bem. E como todos sabem, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil no agronegócio. Para entender a importância dessa relação estratégica entre os dois países, o Fator Agro produziu uma série de reportagens especiais. Confira a primeira delas com o repórter Alan Pitts. Brasil e China completaram 50 anos de relações diplomáticas em 2023. E o agronegócio é um elemento estratégico nessa parceria de sucesso. Os chineses compram cerca de 150 bilhões de dólares por ano de grãos e proteínas do Brasil. E há perspectiva de investimento em novos mercados e mais aporte tecnológico, como explica Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. A Aliança Brasil-China é de extrema importância porque o Brasil já lucrou muito nessa relação de trocas com a China. Nos últimos 3 anos, o Brasil conseguiu lucrar quase de 150 bilhões de dólares de superávit, né? Na minha última palestra que eu fiz na Universidade de Oxford, eu disse que os mestres coloniais, antigos mestres coloniais da África, sugaram a riqueza do continente e deixaram o continente como um continente perdido por muitas décadas, até que a China começou a investir maciçamente na infraestrutura da maioria dos países da África. E nessa palestra estavam os chefes de estados de vários países africanos, como o Paul Kagame, presidente da Ruanda, né, entre outros. Estava lá o Bill Clinton também. E realmente, se você analisar o crescimento de PIB da maioria dos países africanos, onde a China investiu maciçamente na construção da sua infraestrutura, eles tiveram maiores índices de crescimento do PIB na última década. O Brasil é um país que reúne muito mais condições do que a China ou o Japão de ser uma potência econômica mundial. A China tem que importar comida e tem que importar energia na forma de petróleo e gás. Japão, praticamente, não tem nada, só tem japonês, e são 2 potências econômicas. Quando eu cheguei no Brasil, eu estava trabalhando num banco de investimento em Wall Street, e eles me transferiram para trabalhar em São Paulo. Eu tinha 23 anos, e depois que eu cheguei, o Brasil passou por uma moratória, onde o Brasil não tinha reservas em divisas para poder pagar suas dívidas externas, como acontece frequentemente na Argentina. Graças às trocas com a China, o Brasil conseguiu, nesses últimos 3 anos, mais de 150 bilhões de dólares de superávit. Isso aliado aos 85 bilhões de dólares que a China investiu no Brasil, mais os 25 bilhões de dólares de financiamentos e empréstimos que a China já fez para o Brasil. O Brasil nunca mais vai ter que passar por uma moratória, porque hoje o Brasil tem uma posição invejável de divisas, de reservas em divisas, que superam 350 bilhões de dólares.
O que segura o Brasil hoje, o que dá força à economia brasileira é o agro. E a China compra quase 150 bilhões de dólares por ano de produtos brasileiros, de grãos e de proteínas brasileiras. Então, acho que essa parceria estratégica entre o gigante da América do Sul e o gigante da Ásia é extremamente importante para a economia brasileira e também é importante para a China, que vê o Brasil como um parceiro estratégico para garantir a segurança alimentícia do povo chinês e também para suprir as necessidades dos recursos estratégicos que a China necessita para o seu progresso e crescimento. Intervalo comercial e na volta vamos falar sobre a cobrança de ICMS na transferência de gado. Muitos produtores não sabem, mas são isentos desse pagamento. Todos os detalhes daqui a pouquinho. É 1 minuto e a gente está de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. De volta para falar sobre o Brasil, que está acabando com o reinado dos Estados Unidos no mercado de algodão. E o principal destino do nosso produto é a Ásia. Veja na reportagem de Alan Pitts. O algodão faz parte da nossa vida e vai muito além da roupa que vestimos. Muita gente não sabe, mas o Brasil é um verdadeiro gigante na produção e exportação de algodão, com potencial para ultrapassar outros países, como explica Márcio Porto Carreiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, Abrapa. A safra passada de algodão, 22-23, foi uma safra excepcional, foi muito boa em termos de qualidade, produtividade. A gente colheu aí 3.248.000 toneladas e tivemos uma exportação recorde de 2.300.000 toneladas para a Ásia, que é o nosso principal destino, o que nos colocou aí como o segundo maior exportador mundial. À frente do Brasil hoje, Estados Unidos, com uma tendência até da gente passar os Estados Unidos na próxima safra ou dentro de pouco tempo. E isso se deve também não só à eficiência da produção brasileira e à qualidade do nosso algodão, mas também a contingências climáticas que ocorreram lá nos Estados Unidos. Então, nós estamos concorrendo de muito perto aí com os americanos, e eu posso assegurar que o algodão brasileiro é um algodão de altíssima qualidade, por isso o mercado tem vindo buscar o nosso produto. O Brasil é líder mundial em produção de algodão sustentável, certificado, sob o ponto de vista ambiental, social e boas práticas. 44% de todo o algodão que circula pelo mundo é produzido no Brasil sustentável. Essa liderança facilita a busca desse algodão antecipadamente. Para você ter uma ideia, a safra que começa a colher agora, no mês de junho, está totalmente vendida e grande parte dessas vendas se deve ao interesse do comprador de levar para o fio, para o tecido e para a confecção, a garantia de consumo de matéria-prima sustentável, que são metas das grandes marcas mundiais e uma preocupação do consumidor. Eu ponho aí o grande diferencial da produção brasileira, a certificação, a garantia que ela dá ao consumo
e a qualidade do algodão brasileiro, que nos últimos 5 anos cresceu muito, superando os nossos maiores concorrentes. O investimento na cultura do algodão é alto. 1 hectare de algodão custa em média R$20 mil, enquanto a soja está na faixa de R$4 mil. Comparando o algodão com outras culturas, como soja ou milho, o algodão é o que tem maior ciclo, ficando a céu aberto em torno de 190 dias. O ciclo longo é um grande desafio para os produtores, que precisam trabalhar dia e noite para controlar pragas e doenças. Da lavoura, ele sai num fardo, que nós chamamos de fardão, ele vai para o beneficiamento. Tem que separar o caroço do algodão. Cada um desses produtos aí tem um mercado distinto. Isso acontece geralmente dentro da fazenda, no que nós chamamos de unidade de beneficiamento de algodão. A partir daí, a fibra, o fio, a fibra vai para a indústria de fio, que é a fiação. A fiação remete isso para as tecelagens ou malharias, e dali vai para as confecções, que faz chegar o produto final na prateleira para chegar na casa dos consumidores. No outro caminho, o caroço sai do beneficiamento, vai para a indústria de biodiesel, ração animal, é extraído um éster do óleo bruto do caroço de algodão, que também é a base de quase todos os cosméticos, pouca gente sabe, mas protetor solar, creme anti-sinais e outros para tratamento de pele são extraídos de um subproduto do óleo do algodão. E na parte da fibra, do fio, do algodão, nós temos aí, como exemplo, cotonetes, roupas, né, que é o principal, que vem na cabeça de todo mundo, mas o papel moeda brasileiro é feito com fibras de algodão, e papéis finos para convites de casamento, de festas, cartão de visita, são feitos com algodão também. Então, são milhares de aplicações que pouca gente conhece e que o algodão acaba estando na nossa vida de uma forma direta, sem que muita gente saiba. Para dizer aqui, do óleo do algodão, além do biocombustível, temos o óleo comestível, o óleo de algodão, que é considerado pela indústria e da culinária como o óleo mais apropriado para a alta cozinha. Ele não deixa nenhum sabor no alimento, então não interfere nos temperos aí dos especialistas em cozinha gourmet. A nossa meta é chegar até 2030 como o maior exportador mundial, muito fácil atingir isso, baseado em qualidade e constância na oferta. Recomendo o algodão brasileiro porque ele é algodão sustentável, recomendo o algodão brasileiro pela qualidade. Quem busca produto de qualidade, com garantia de fornecimento constante, ano a ano, e busca atender a demanda do cliente maior, que é a marca que vai fazer chegar esse produto ao cliente, algodão sustentável, que garante que não foi produzido danificando o meio ambiente ou com exploração do trabalho de forma irregular, vai comprar o algodão brasileiro, e essa é a nossa grande bandeira, que tem nos feito crescer bastante. E é hora de falar sobre a transferência de gado de um estado para o outro. Muitos produtores não sabem, mas não precisam pagar a taxa de ICMS. Quem explica melhor em que casos o produtor tem direito à isenção do imposto é o advogado tributarista Luciano Faria. Bom dia, Luciano. Bom dia, Berenice. Então, essa é uma história antiga, né? E o produtor não sabia desse benefício que tinha. Muitas vezes ele recolhia o ICMS, não sabia que poderia ele melhorar a sua margem de lucro. O que acontece? Essa é uma história antiga. E nesse caso, na transferência de um bem, de um estabelecimento, no caso do produtor, de uma fazenda para outra fazenda, pode ser no mesmo estado, pode ser em estado diferente, a propriedade não incide ICMS. Isso porque não tem uma operação mercantil ali e não é fato gerador do ICMS. Acontece que a legislação do ICMS
havia essa constatação que cobrava nessa operação mesmo assim. E durante esse período, desde ali da década de 90, que nós temos o primeiro fundamento, que é a súmula 166 do STJ, que determina que não incide o ICMS em transferência de mercadorias de diferentes estabelecimentos de mesma titularidade, começou ali as discussões, né? Durante esse período, alguns produtores ingressaram com a ação judicial visando justamente não aplicar essa lei do ICMS que tributava esse fato. Então, alguns produtores foram conseguindo a vitória até que em 2023 foi julgada uma ação de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade dessa parte, que determinava a incidência nesses fatos. Só que com efeitos a partir de 2024. Os produtores que conseguiram já a sua isenção na época da transferência, conseguiram, já fizeram a transferência, não pagaram. A partir de agora já está consolidado, mas mesmo assim alguns estados vêm cobrando nas transferências interestaduais e aí cabe o produtor ingressar com a medida judicial para conseguir essa isenção determinada aí por lei. Exemplo muito claro é o estado de Goiás, que cobra uma transferência interestadual, o estado do Pará, grande produtor de gado, o estado do Mato Grosso cobram essas transferências, são os principais estados fortes, pujantes no agronegócio, cobram esse ICMS visando essa arrecadação. E aí cabe a esse produtor desses estados, né, que visa fazer ali uma estratégia logística, aumentar sua margem de lucro, ter sua estratégia, entrar com essa medida judicial para reconhecer esse direito. Então, a alíquota interestadual de ICMS pode chegar até um valor aí de 12%. Então, é só fazer as contas e colocar ali no papel o que o produtor pode estar pagando a mais, pode estar, enfim, sofrendo com essa tributação aí, às vezes com dificuldade na sua operação e não sabia desse benefício. Então, é muito importante aí a comunidade do agronegócio conscientizar esse produtor que não precisa pagar ICMS, mesmo às vezes tendo ali que envolver em um litígio judicial, mas vale a pena quando se compara o que o produtor pode sofrer, ali, o pecuarista pode sofrer com essa tributação. Sobre assessoria jurídica, eu bato na tecla e cada vez mais essencial o produtor ter um acompanhamento contínuo das suas operações em todos os sentidos, em todas as áreas do seu negócio. Mas sobre esse caso em específico, no momento que o produtor emitir a agetalia, tem a intenção de procurar o seu advogado de confiança para ingressar com o rito específico. Alguns casos são através de mandado de segurança, que é um rito mais rápido, que consegue uma liminar. Esse produtor que ele já tem a possibilidade ali de transferir o seu gado tranquilamente, sem receio de ter uma tributação indevida. Muito bem, é hora de fazer mais um giro de notícias. A diferença entre preços das carnes suína e bovina é a menor desde 2020. Em junho, os preços médios das carnes suína e de frango apresentaram aumento em relação ao mês anterior, destacando-se um avanço mais expressivo para a carne de porco. Por outro lado, a carne bovina registrou desvalorização, conforme apontam as pesquisas do CPEA. Essa dinâmica resultou em uma queda na competitividade de carne suína em comparação com suas concorrentes, com a diferença entre o preço da carcaça especial suína e a carcaça casada bovina, alcançando seu menor patamar desde novembro de 2020. De acordo com os pesquisadores do CPEA, o aumento dos preços da carne de frango está diretamente ligado ao incremento no poder de compra da população na primeira quinzena do mês, impulsionado pelo recebimento de salários. Este cenário influencia significativamente as dinâmicas de mercado das carnes no Brasil. Uma operação conjunta do Ministério da Agricultura e Pecuária e Polícia Civil do Paraná resultou na descoberta e interdição de uma fábrica clandestina de vinhos na zona rural de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 32 mil litros de vinho fraudado, envasados em 16 mil garrafas prontas para venda local, além de mais de 16 mil embalagens vazias. A fábrica misturava suco, álcool e corante, enganosamente rotulando o produto como vinho colonial gaúcho, supostamente produzido em Caxias do Sul. O responsável pela fábrica foi encontrado no local e preso em flagrante. Ele
deve responder por falsificação de produtos alimentícios. O Conselho de Administração CONSAD, da Companhia Nacional de Abastecimento, decidiu exonerar Tiago José dos Santos do cargo de diretor de Operações e Abastecimento. Tiago dos Santos foi uma indicação de Neri Geller, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, também demitido pelo ministro Carlos Fávaro após o episódio do leilão de arroz. O presidente Lula disse que houve falcatrua em uma empresa. Silvio Porto, diretor de Política Agrícola e Informações, deve ficar no cargo de forma interina. No fim de semana, o ministro da Agricultura disse que a saída do diretor dependia da decisão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pasta a qual a Conab é vinculada. O ministro Paulo Teixeira informou então que faria a indicação da exoneração de Santos ao CONSAD e que o tema já estava resolvido. Um estudo inédito realizado pela Serasa Experian e que será apresentado na Febraban Tech mostra que o Brasil tem potencial para transformar 36,6 milhões de hectares de pastos em diferentes condições em áreas de cultivo de soja, respeitando a preservação da floresta local. A análise da Serasa foi realizada considerando apenas os cadastros ambientais rurais declarados, removendo aqueles com status cancelado e segmentada por bioma, dividindo as áreas de pastagens aptas por nível de degradação por conta de perda de biomassa. O estudo mostra que o Pará é o estado que dispõe da maior área de pastagens aptas ao plantio de soja e sem degradação, 1,7 milhão de hectares. E o Mato Grosso do Sul é o que possui a maior disponibilidade de pastos, com 6 milhões de hectares propícios à sojicultura. E na Dica de Ouro, o professor Elmar Floss fala sobre a importância do vigor de sementes visando altos rendimentos de soja. Olá, amigos, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez no Fator Agro e hoje para falar uma dica importante que é o vigor da semente e a sua importância no rendimento da soja. A soja, que é a nossa principal cultura no Brasil, em área, em produção, em empregos diretos e indiretos que gera, e especialmente a cultura campeã em divisas que ela traz e que ajuda a financiar o desenvolvimento brasileiro. E uma boa lavoura começa com uma boa semente. Esse ditado é antigo, mas continua sendo atual e também oportuno para esse momento. A semente e os biológicos, na verdade, são os únicos insumos vivos que nós usamos na lavoura. E como insumos vivos, o seu tratamento realmente tem que ser diferencial quando comparado com os demais insumos que usamos na lavoura. Normalmente, a semente ainda é comercializada pelo poder germinativo, e é assim pela lei, inclusive. Mas o poder germinativo, que é feito num laboratório, ele é avaliado sob condições ideais, com luz controlada, água controlada, temperatura, não tem pragas, não tem patógenos. Ora, essa não é a condição que a semente encontra quando ela cai na boca da semeadora. Por isso que a qualidade da semente, principalmente do ponto de vista fisiológico, é avaliada pelo vigor. Ou seja, quando você pega essa semente, submete ela a um estresse, um envelhecimento precoce, um envelhecimento acelerado, e depois determina quanto dessa semente realmente germina. Quando uma semente é de excelente qualidade, poder germinativo 90, 95, bom, aí ela tem também alto vigor. O problema é que a legislação permite a comercialização de semente, por exemplo, com 80% de germinação, que é o mínimo. E, nesse caso, o vigor geralmente não ultrapassa 65%. Isso quer dizer que 65% das plantas vão emergir, vai se obter plantas boas, e a metade delas tem um vigor menor ainda. Então, assim, o que é o vigor? O vigor é a qualidade da semente, que permite uma emergência rápida e uniforme e a obtenção de uma plântula mais vigorosa. Uma plântula mais vigorosa tolera melhor os estresses bióticos, como pragas de solo, como patógenos de solo, como os próprios nematóides,
logo no início do desenvolvimento, mas também dá uma tolerância maior aos estresses abióticos, como uma deficiência hídrica, ou um excesso de chuva, ou temperaturas mais baixas, ou temperaturas mais altas, ou então a falta de oxigênio no solo. E quando se obtém uma semente de vigor, se usa uma semente de vigor, se obtém uma plântula mais vigorosa, nós temos um maior enraizamento da planta. Isso permite um aumento da superfície de contato do solo com as raízes, que aumenta a eficiência da absorção de água e de nutrientes. Além disso, as raízes são uma fábrica de um hormônio muito importante, que é um hormônio chamado hormônio da produção, que é a citocinina. Cada ponta de raiz se produz citocinina. E a água carrega essa citocinina para a parte aérea, permitindo o desenvolvimento da parte aérea, especialmente permitindo na soja uma ramificação lateral mais cedo, criando uma planta de soja mais arbustiva, o que melhora a eficiência de absorção da luz solar e também melhora a aplicação de fungicidas e inseticida no interior do dossel. Portanto, o uso de sementes de vigor é realmente uma prática de grande importância para a obtenção de altos rendimentos e também para a obtenção de uma soja com melhor qualidade. E o que é qualidade na soja? Uma soja com mais proteína e menos óleo, porque esse é o mercado que hoje nós temos. E o vigor dessa semente está justamente diretamente relacionado com o teor de proteína e inversamente com o teor de óleo. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Hora de conferir quais são as principais feiras de agronegócio que movimentam o país. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o Congresso Catarinense de Sementes, um dos principais eventos do setor sementeiro do sul no país, que acontece nos dias 2 e 3 de julho em Santa Catarina. Sucesso absoluto em 2023, o evento reuniu mais de 30 marcas expositoras e 600 visitantes qualificados, apresentando o que há de mais novo para o segmento, com produtos, soluções e tecnologias. A Guaxupé Expo Agro será realizada de 2 a 11 de julho, no Parque de Exposições da Cidade Mineira. O evento conta com rodeio, bailão country, exposição de animais e shows. O Rodeio de Guaxupé 2024 é considerado um dos melhores do estado, com montarias em touros, além de provas dos 3 tambores, sela americana e bulldog. A Expo Agro Governador Valadares acontece de 5 a 14 de julho no Parque de Exposições de Governador Valadares, Minas Gerais. O evento contará com praças de alimentação, rodeios, leilões, parque de diversão e boate. Destaque para o show de Ana Castela no dia 6. Já de 10 a 14 de julho, será realizado o Rio Preto Rodeio Country Bulls, em São José do Rio Preto, São Paulo. O evento conta com os melhores touros e atletas do Brasil, além de grandes shows com artistas como Bruno Marrone e Luan Santana. Imperdível! Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem, mas para rever o programa e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro, e siga também o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você! Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos.